Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Training Cast. Hoje o episódio número 11, com a nossa convidada especial, Mônica Mendes Alves, de 38 anos. A Mônica se tornou minha atleta, a Mônica é deficiente visual e a Mônica tem uma história incrível para nos passar daqui a pouquinho. Eu já quero que desde já você visite o nosso Training Cast no YouTube, curta, compartilhe, comente as nossas histórias. Nós estamos com histórias muito bacanas lá no nosso canal, histórias imperdíveis, cada uma mais motivadora do que a outra. Como eu tenho certeza que vai ser o nosso episódio número 11 com a Mônica Mendes Alves. Mônica, muito prazer em recebê-la no nosso Training Cast. Tu é uma das pessoas que eu admiro muito por ser essa fonte de energia e de inspiração a cada dia. A tua deficiência não é empecilho nenhum para tudo que tu faz na tua vida. E eu quero que tu conte para nós quem é a Mônica. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Peter. É uma honra estar aqui nesse momento falando um pouquinho de quem é a Mônica, quem era a Mônica e quem se tornou a Mônica hoje, né? Certo. Então, conta um pouquinho para a nossa história, Mônica. Eu acho que as pessoas vejam assim, às vezes um deficiente visual na rua e as pessoas têm muito preconceito ainda perante as deficiências, seja um deficiente físico, um deficiente intelectual, um deficiente visual, e as pessoas têm sempre aquele olhar diferente. Não é, muitas vezes eu vejo que não é nem por maldade, nada, mas, poxa, como é que aquele deficiente visual, como é que aquela pessoa que é cega consegue fazer seus afazeres durante todo o dia? E tu dá um show nisso. Conta pra gente como é que é a tua história desde a tua infância, como é que era quando tu enxergava, que tu perdeu a visão faz pouco tempo, e como é que é tudo isso? Conta pra nós, mano, explica pra gente. Então, vamos lá. Eu começo dizendo que a deficiência não está no corpo da pessoa deficiente, mas sim na alma do preconceituoso. Certo. Porque a pessoa que tem preconceito é aquela pessoa que não se dispõe a te ajudar, a te estender um braço para te atravessar uma rua, que te olha de olhar diferente. E pra gente que é cego, eu como cega total, a gente sente. Já falaram que todas as pessoas têm o sexto sentido, né? E a gente sente isso com muita facilidade, numa respiração, num olhar, tudo isso. Mas espera aí, como que tu sente no olhar? O fato da pessoa virar o rosto, te respirar, te sentir, ou tu sentir a pessoa, tu já sente o preconceito ali. E é muito difícil hoje, na atual sociedade em que vivemos, as pessoas serem empáticas. A empatia hoje é uma coisa que se fala empatia, inclusão, mas é muito difícil tu encontrar. Certo. E eu encontrei inclusão dentro do esporte. Mas eu vou começar falando lá atrás, lá Isso. Quando eu era criança. Perfeito. Eu fui criada numa rua, digamos assim, estrada de chão, batida, que a gente brincava com carretilha, era menina brincando com menino. E o que eu mais gostava de brincar no meio deles tudo era a bola de futebol. Eu adorava brincar de bola de futebol. Eu jogava futebol de campo, eu jogava futebol de chão mesmo. Putz, saudade disso, saudade desse tempo. Quadra, que tu jogava descalço e tu ralava as pontas dos dedão. É isso aí mesmo. Né? O taco, brincava muito disso. E conforme eu fui crescendo, o esporte não deixou de fazer parte da minha vida. Durante toda a minha trajetória, houve um tempo em que eu trabalhava demais, mas não tinha tempo para mim. Eu tinha tempo para o trabalho e para os afazeres de casa, para as outras coisas, mas não tinha tempo para mim. Certo. Para cuidar da minha saúde, para cuidar de tudo. Então, quando eu comecei a trabalhar como representante comercial, eu já estou pulando um pouco mais para não alongar tanto. Certo, vamos lá.
Quando eu comecei a trabalhar de representante comercial, que ao mesmo tempo que as pessoas pensavam que eu estava aqui em Tubarão, eu já estava lá em Bituba. Ou quando eu pensava que eu estava chegando em Bituba, eu já estava lá em Gravatal, né? A agilidade para mim, a pontualidade e preservar muito o cliente era um dos pontos mais fortes que eu tinha, Certo. né? Trabalhava com vendas? Com vendas, isso, com vendas. Tá. E sempre manter o cliente, dar um feedback, sempre cultivar o cliente. Isso era o que me fazia, se não a melhor, mas a segundo lugar em Tubarão em vendas. Certo. Né? E posso dizer isso assim com bastante propriedade no que estou falando. Certo. Né? Aí eu voltei para o esporte, eu voltei para o futebol. Lembra que tinha um programa no Fantástico, Bola Cheia, Bola Murcha? Lembro. Então, teve uma determinada arena, eu não lembro o nome dela agora, e eu era meio. Eu fui jogar bola, só que eu peguei a bola por baixo. E ao invés de eu jogar a bola para reto, a bola foi para cima e furou a rede por cima. Então foi considerada bola murcha, né? Não conseguiram tirar aquela bola de cima da rede. Tudo bem. Voltei para o futebol. Fiquei 3 anos jogando futebol toda sexta-feira. Era o meu lazer. Eu trabalhava, me desestressava. Depois comecei a lutar boxe. Nossa, me achei no boxe. Descarregava as energias tudo. Boxe era 3 vezes por semana, eu descarregava a energia, os estresse. Eu lembrava da cara do chefe, eu socava o boxe ali. Nossa, era uma maravilha mesmo. Vamos atingir a meta aqui, mais um soco. Atingiu a meta, então vamos lá. E assim foi indo. Em 2018, antes de eu ter a trombose, eu estava fazendo natação. Eu já queria uma coisa mais calma. Tá. Eu estava nos meus 32 anos, eu estava fazendo natação. Era uma coisa que me dava prazer. Eu amo água, até hoje eu amo água. Uhum. E era uma coisa que me dava muito prazer nadar. Né? Fiz musculação também, todo o treino fiz. Mas assim, a natação, além do boxe, a natação era também o que me dava mais prazer. Certo. No entanto, que eu saía de casa às 8 horas da manhã, voltava para casa quase meia-noite, porque gostava de estar dentro d'água, trabalhando, eu não tinha horário para as coisas. Uhum. Eu tinha horário com o meu compromisso de atender as pessoas, e depois o meu esporte. Em 2018, em dezembro de 2018, eu tive uma trombose no cérebro. Eu nunca passei um Natal longe da minha casa. E em 2018 eu passei Natal e Ano Novo longe da minha família, somente com a minha mãe no quarto de hospital. Um dia depois do Natal eu entrei para o centro cirúrgico, foi a primeira cirurgia no cérebro, e eu saí 3 dias depois, 2 dias em coma, um coma consciente, só que eu não respondia nenhum sinal. Uhum. E no 3º dia eu estava acordada. Por 3 meses eles salvaram a minha visão. Certo. Por 3 meses depois dessa trombose, em final de março de 2019, início de abril, eu acabei tendo, em 5 dias, a perda total da minha visão. Nossa, mano. 5 dias. Foram 5 dias escurecendo do claro para o escuro. Mas assim que tu teve a trombose, tu já ficou com alguma deficiência? Não. Não saiu com nenhuma sequela da cirurgia, assim? Não, eu só apenas fiquei com a visão turva, mas que em 7 dias, 8 dias ela voltou ao normal. Normalizado. Isso. Okay. Mas 3 meses depois veio a perda total dela. Aí foi um choque para quem era uma pessoa, não vou dizer hiper, eu vou dizer super ativa. Tá, deixa eu te interromper para me entender. Quando tu teve depois de 3 meses, a perda total da tua visão.
Isso aconteceu de um dia para o outro? Assim? 5 dias. Em 5 dias. Daí foi onde falasse que foi escurecendo, a vista gradativa. Isso foi relatado para o médico? Foi, estou perdendo a visão, o que está acontecendo, o que os médicos falavam? Como é que foi isso? Foi difícil, foi começado correr contra o tempo. Uhum. Fui a Porto Alegre, fui a Floripa, fui em todos os tipos de médicos, neurooftalmo cirurgião, era o que eu precisava. Era bem específico isso. Era um médico que tinha que ser de essas três capacitações, né? E quando eu cheguei em Porto Alegre, para minha tristeza ou não, né? Ela disse que não, eu acho que até hoje eu tenho que ser muito grata àquela médica, né? Porque ela disse que ela não ia me fazer de boba, digamos assim. Ela disse que não ia fazer cirurgia. Certo. Primeiro porque eu corria risco de morte no centro cirúrgico, de 99%. Nossa. E segundo, que ela não ia pegar meu dinheiro. Né? Então, ela foi muito sincera e honesta. E muito ética, né? Sim. Ela tinha, além de te colocar no risco, também não daria certeza que talvez a tua visão voltaria, seria isso? Exatamente isso. Porque o que aconteceu? Como o meu cérebro inchou na trombose, ele pegou toda a parte frontal. Certo. Então, eu não tenho olfato desde o dia da primeira cirurgia, que foi dia 27 de dezembro de 2018. E a perda de visão foi a sequela do dia 30 de março ao dia 4 de abril. É a semana mais difícil que tem no ano para mim, passar por esses 5 dias. Foi onde tu teve a perda. Isso, mas assim, foi recorrido em vários médicos e eles disseram que, como inchou o cérebro, o líquor desceu. O líquor não tinha lugar para escorrer e voltar lá para a espinha. Então ele desceu para os olhos. Os meus nervos ópticos, eles estão embanhados em líquor. Hoje, claro, 6 anos depois, eles estão totalmente atrofiados, tem glaucoma. Mas assim, hoje a medicina atual, ela não tem um procedimento para fazer eu retornar a visão. Certo. Porque o meu globo ocular, minha retina, minha mácula, tudo isso funciona perfeitamente. O que não funciona é como se tu pegasse vamos voltar lá atrás de novo, um DVD e tu tivesse que conectar os cabinhos do DVD na televisão. Certo. Para jogar a imagem do DVD para a televisão. Perfeito. É como se aqueles cabinhos eles estivessem rachados no meio e não jogasse a imagem correta para a televisão. É isso que acontece comigo nos meus nervos ópticos. Olha só. E hoje tu não é 100%? 100%. Segue 100%. 100%. Tá. Vamos lá. Continua a tua história para nós. E aí, foi um choque, né? Foi um desespero. Eu lembro que minha avó ia fazer, agora não tenho ideia, acho que era 74, 76 anos, uma coisa, 76 anos, final do mês de abril. E eu já tinha ido para Porto Alegre umas 2, 3 vezes, eu já tinha ido a Floripa, eu já tinha dado uma quilometragem longa. Certo. Fizeram vaquinha, fizeram tudo, né? Mas nada mais adiantava, né? E eu comprei, não foi nem eu pedi para minha irmã do meio para ela comprar uma bengala. Comprou a bengala e quando eu cheguei no aniversário da avó, que estava a família inteira reunida, e eles me viram com aquela bengala, eu arrastando para poder saber de onde eu estava, foi um choque para todo mundo. Em 24 dias eu com uma bengala na mão de pé, olha, né? Foi um choque para todo mundo. Mas não para por aí. Eu quero saber como é que foi essa tua transição aí de tu, até então, uma vida normal, enxergando toda a tua rotina, teu trabalho, tua intensa, com atividade física, com
com as tuas vendas e tendo que agora dar uma guinada total na tua vida e aprender a lidar com a deficiência visual. Então, como eu falei, eu não era hiperativa, eu era super hiperativa, Aham. né? E quando a perda de visão chegou, ela mexeu totalmente com a minha estrutura, o emocional, o mental e o espiritual, Aham. né? Isso mexeu totalmente. Eu precisei fazer um exame chamado arteriografia. E nesse exame, por um erro de um médico, ele acabou me deixando com um AVC isquêmico, totalmente paralisada ao lado esquerdo. Capaz. Fazia 2 meses que eu tinha perdido a visão, eu acabei tendo esse AVC. Eu não mexia braço, eu não mexia mão, e eu não mexia perna, e muito menos pé esquerdo. Não tinha movimento nenhum. E sem contar que quando elas iam me auxiliar a comer, a comida caía toda pelo lado esquerdo, Meu Deus do céu. né? Aí eu digo, Peter, que nessas horas a gente tem que ter muita fé para poder se manter de pé. Uhum. Não tenho dúvida disso. Na 5ª sessão de fisioterapia, quinta, assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, quinta, eu estava de pé, movimentando o braço, movimentando mão, movimentando perna, andando ainda arrastando, mas movimentando tudo. Eu fiz 25 sessões. Certo. Na 20ª eu já estava totalmente no rosto normal, tudo normal. Olha só. Não foi só o trabalho da fisioterapeuta, foi a minha força de vontade de querer melhorar. Tudo isso em 2019. 2 meses depois de perder a visão, e aí lá vem esse AVC. Superei o AVC. E agora veio a perda de visão. Aí me bateu uma revolta, depois de ter superado o AVC, depois de tudo, me bateu uma revolta. Como é que eu vou fazer para me virar com tudo isso agora? Aí vai caindo a ficha, né? Vai. Primeiro momento a gente quer tentar resolver o problema, daí depois que, entre aspas, a gente tem um caminho de como vai ser a nossa situação dali em diante, aí vem a realidade, né? Aí quando o médico disse assim, ó, não, eu vou te dar 1 ano de afastamento. Eu disse, 1 ano, mas eu já tô cega, eu pensei, então ele tem esperança que eu volte a trabalhar, né? Não, eu vou te dar 1 ano de afastamento. Eu assim, então tá, chorei muito. De abril até setembro foram 5 meses, não de lamentação, mas uma revolta de querer fazer aquilo que eu fazia, mas sem conseguir. Até que um dia, ou melhor, 2 dias depois do meu aniversário, já deixo bem claro que meu aniversário é em setembro, 2 dias depois do meu aniversário, eu decidi, eu tinha uma consulta com a psicóloga, eu cheguei para ela e eu disse, senta do meu lado? Ela, sento. Segurei muito forte na mão dela e eu disse exatamente essas palavras. A partir de hoje, eu me permito voltar a ser quem eu era, mas de uma forma diferente. E daquele dia, do dia 28 de setembro de 2019, aquele peso que eu vim carregando por 5 meses, AVC, mais a perda da visão, parece que tiraram das minhas costas aquela mochila pesada. Logo depois, continuava fazendo tratamento com os médicos, tudo. Foi necessário fazer entrar mais uma equipe de médico para poder me atender. Em 2020, precisamos passar por uma esterectomia. Eu estava entrando num quadro de leucemia. Até então, depois da aceitação, porque é tudo um processo de luto. Então tem a aceitação, a barganha, a negação, a raiva e a aceitação, né? Então, assim,
nesse processo de luto que eu passei 5 meses muito rápido, eu não tinha condições e eu não tinha estrutura para ir para lugar nenhum. Eu não sabia nada como andar de bengala, eu não sabia mexer em telefone, eu não sabia fazer nada. As pessoas falavam comigo, as minhas irmãs ficavam bravas, porque eram elas que tinham que vir para ler tudo que estava escrito no WhatsApp, né? Em 2020 veio então a esterectomia. Eu estava entrando num quadro de leucemia, passamos pela esterectomia, tranquilo. Pediram para eu ficar um tempo mais de repouso, cuidar mais da questão sanguínea, com a esperança lá no fundo de que tudo isso pudesse ajudar a voltar à visão. Certo. Já sabendo que não tinha volta, mas com a esperança que tudo isso podia ajudar. Uhum. Né? Em 2021, quando eu fui liberada para voltar a fazer qualquer tipo de atividade física, eu fui procurar uma academia, porque eu queria ir para musculação, eu queria fortalecer tudo aquilo que em 2 anos eu perdi 20 quilos. Nossa. Então, eu queria voltar a fortalecer aquela musculatura. Não precisava ter a mesma agilidade, ser do mesmo jeito que eu era quando enxergava, mas que eu pudesse movimentar a perna esquerda melhor, né? Tudo melhor. E aí que eu te digo a inclusão. Essa academia, ela nem deixou eu terminar de falar. Essa academia simplesmente me disse assim: não temos capacidade para te atender, não tem pessoas preparadas para te atender. Mas não deixaram nem eu falar com o proprietário. Aí uma outra pessoa, conhecimento nosso, em comum, disse assim: vai lá, conversa com o Peter, na academia assim, assim, assado, que tu vai ver. E eu comecei a treinar contigo dia 4 de março de 2021. Já faz tanto tempo assim que eu te conheço? Desde 2021. E na segunda semana de treino, tu chegou e tu me disse assim: ó, eu tenho um projeto para ti. E eu te perguntei: o que tu estás aprontando? E tu disse: vamos correr? Eu sempre via todo mundo correndo na estrada. E para mim, olha, pode correr à vontade, eu vou correr de carro, né? E quando tu chegou com essa ideia, eu disse: vamos? Eu nem pensei, eu te respondi: vamos? Isso eu lembro. Vamos, né? Aquilo me deu um gás, que tu não sabe o quanto aquilo tu me olhou não como uma pessoa cega, tu me olhou como uma atleta preparada para enfrentar qualquer outra coisa. E até hoje tu me olha assim. Os treinos que a gente tem, seja personal, seja os treinos aqui dentro da academia, tu não me trata de forma diferente, tu me trata como qualquer outro aluno. Né? E isso é muito interessante, porque é muito difícil, como eu falei lá no início, tu encontrar pessoas empáticas. Certo. Né? E a gente se preparou para a nossa primeira corrida, que seria dia 16 de outubro de 2021, em Braço do Norte. Nós iríamos correr 4 quilômetros. Só que dia 30 de setembro eu tive uma fratura na parte frontal do cérebro, rachou o cérebro e começou a vazar líquor. Onde eu fui internada 2 vezes, de setembro até dezembro, porque o líquor não parava de vazar pelo nariz e pela boca. Era eu baixar a cabeça e o líquor pingava igual uma torneira aberta. Eu lembro disso. E eu precisei ficar totalmente ausente do exercício físico. 5 de janeiro de 2022. Lá vai a Mônica para a segunda cirurgia no cérebro. Só que dessa vez pelo nariz. Né? 8 dias em UTI. E eu lembro que quando eu desci para o quarto, dia 12 de janeiro de 2022, eu recebi uma ligação do advogado.
E ele perguntando como eu estava, se eu estava bem, se eu não estava. E nisso chega o neuro, que fez a cirurgia. Que até hoje é o que me acompanha, né? E ele perguntando se eu estava bem, se eu não estava, porque ele tinha uma notícia para me dar. E eu pensei, pronto, lá vem meu testamento, né? Mas não, era notícia que eu havia sido aposentada. Olha só. Né? Então eu saí de uma situação, eu estava com os nariz recém-tirado, toda a proteção, todo o curativo. Eu ainda estava falando meio afã, ele assim, mas tem certeza que eu estou falando com a Mônica? Eu disse, tá, doutor, o senhor está falando com a Mônica, eu só estou fã, e expliquei. E quando o médico entrou, eu estava aos prantos, mas não por causa da cirurgia, mas sim pela notícia. Sim. Né? Aí ele liberou para voltar para atividade física 3 meses depois. Para onde é que eu vim? Para o Peter, claro. A gente começou devagar, tudo foi indo, foi voltando, até que agosto de 2022 eu conheci a pessoa que hoje é quem me impulsiona, quem me levanta muitas vezes da cama nos meus dias escuros, quem pinta as nuvens com as cores do sol, que é a frase que está atrás do meu moletom, né? Eu conheci ela, é ela, né? E muitas vezes, mesmo lutando contra todo o preconceito de uma família, de uma comunidade, de tudo, eu assumi um relacionamento homoafetivo. E ali em agosto, eu pesava já, juntamente com a tua ajuda e a ajuda nutricional, eu cheguei aos 82 quilos. Nossa, eu fiquei super feliz, usar uma roupinha 44 que eu nunca tinha comprado na vida, super feliz, roupinha coladinha. Só que aí o namoro vem, tu começa a ceder uma coisa aqui, cede uma coisa ali. Acabei deixando a academia de lado, acabei me dedicando 100% mais para ela. E voltamos em 2023. Voltamos ali no início de março de 2023. Tudo é março. Mas tem uma coisa que eu preciso contar. Lá em 2021, dia 4 de agosto de 2021, a gente deu a nossa primeira corrida. Lá ao redor da Arena Multiuso, tu lembra? Foi, lembro. Tu segurou na minha mão. Como se fosse hoje. Mesmo eu estando de máscara, porque era época do Covid, muito pandemia, forte. Lembro. Tu segurou na minha mão e tu disse, vamos, só baixa a tua máscara. E tu fez eu correr 1 quilômetro. Verdade. Foi o primeiro quilômetro que eu corri na minha vida. E me pergunta, qual foi a sensação que eu senti? Eu ainda lembro de tu emocionada no final desse quilômetro, de ter sentido a brisa bater no teu rosto, como tu relatava, nós emocionamos junto lá. Porque eu sei que por tudo que tu já tinha passado, e eu sei o quanto era importante tu saber que tu também era capaz, que tu também poderia correr. Então, eu lembro que nós se emocionamos junto depois desse primeiro quilômetro. Foi muito bacana. Foi o primeiro quilômetro que a gente correu. E eu ainda te disse assim, Peter, eu tô me sentindo livre. Livre, é muito bom sentir esse vento no rosto. Isso, exatamente. É muito bom sentir que eu não preciso de uma bengala, eu posso segurar na mão e sair correndo. Sim, legal, a gente fez uma guiazinha, lembra? Sim. Eu botava, acho que foi uma cordinha, band. né? Uma band que a gente usa aqui na academia. Isso, um elásticozinho nós botamos. Isso. E a gente fazia o treino, verdade. E dali pra cá a gente só melhorou as nossas corridas, né? Legal. Em 2023, novamente veio o procedimento do líquor vazar pelo nariz. Eu treinando contigo, Dia dos Namorados, eu ainda não celebrei um Dia dos Namorados assim, comemorar com jantar, Não, ainda não deu. Por quê? Porque eu tô fazendo exame, ou eu tô em cirurgia, ou eu tô em algum lugar. Mas já vai dar certo, já. Né?
E aí, no ano de 2023, dia 12 de junho, eu e a minha esposa hoje, né, nós estávamos em Floripa, consultando com o otorrino que fez a segunda cirurgia no cérebro, como eu falei, pelo nariz, e eu tive que voltar às pressas para Tubarão. Em questão de um mês, nem deu isso, eu estava fazendo a terceira cirurgia no cérebro, pela parte frontal, aqui. Certo. E na mesma semana, eu fiz a quarta cirurgia, que foi onde eu coloquei a válvula na parte de trás da cabeça, que liga, que termina dentro do peritônio. Certo. Aí eu precisei parar com tudo. Uhum. Eu precisei parar com esporte, eu precisei parar de cozinhar, eu precisei parar com tudo. Como tu falou, não é porque eu não enxergo que eu não faço as coisas. Pelo contrário, eu lavo, eu cozinho, eu não sei onde ela está aqui, mas eu acho que pela minha direção ela deve estar lá, pela respiração. Então, às vezes a gente está brincando e eu acerto as coisas nela na brincadeira, mesmo não enxergando. Então, tudo isso eu faço. Certo. Eu não tenho um limite para não querer fazer as coisas. Nada me impede de fazer as coisas. Claro, os problemas neurológicos, mas nada assim me impede de fazer as coisas. E tem uma vida normal, né, Mônica? Eu olho para ti, assim, e esse foi um dos motivos de querer te convidar para essa conversa, porque a gente vê pessoas comuns, sem deficiência nenhuma, criando deficiências nas suas cabeças, se limitando de fazer muitas coisas, atividade, exercício, cuidar de si. Eu vejo em ti exatamente ao contrário. Essa, a tua limitação da deficiência, limitação entre aspas, porque não vejo empecilho nenhum para ti, porque a inspiração que tu passa em fazer tudo que tu faz, tem uma rotina praticamente normal, não enxergando, meu Deus do céu, é um tapa na cara para todos nós. Tá, e tu acredita que eu dirijo? Eu dirijo, eu piloto ainda, claro, na beira do mar, né, para não machucar ninguém, mas às vezes na estrada só... Eu vi esse vídeo. Tu viu? Eu me apavorei, ainda bem que eu não estava na praia nesse dia. É a Mônica, porque eu ia reconhecer de longe. Provavelmente ia, som alto, ia assim. Aí o ano passado, continuando a nossa história, o ano passado foi tirado do meu intestino, através de uma colonoscopia, um pólipo com células cancerígenas. E esse ano, até agora, nós precisamos passar quando eu digo nós, eu envolvo a minha esposa também, porque se não fosse com a ajuda dela e também da minha família, mas mais dela, que cuida totalmente da minha alimentação, né, eu não teria feito esse procedimento. Certo. Ele foi exigido pelo neuro para não precisar ir para a 5ª cirurgia no cérebro. Oh, meu Deus do céu. E hoje já são 3 meses e 23 dias de bariátrica e já são 23 quilos a menos. Uhum. E tudo isso me dá força e vontade de querer fazer mais. Hoje eu e ela, eu posso falar o nome dela? Pode. Hoje eu e a Suzana, nós temos uma vida mais regrada na questão de alimentação. Certo. Eu ainda sou mais saudável porque eu venho para academia, ela só está enrolando, né? E nós montamos uma linha de produtos, na realidade não montamos, criamos, porque tudo que ela faz para eu comer, né, são produtos sem açúcar, sem glúten, sem gordura, Ótimo. que é o que um bariátrico precisa. Ótimo, perfeito. Né?
nós começamos a divulgar. E aquele trabalho de formiguinha, ele está começando a sair do papel. Hoje a gente já tem um nome para nossa empresa, pequena empresa, né? Certo. A gente já tem um nome, hoje a gente faz as nossas comidas, as nossas entregas. Eu sou o GPS dela, porque eu ainda conheço Tubarão como a palma da minha mão, né? Ela quer entrar por uma rua mesmo com o GPS ligado, eu digo para ela, não vai, vai por essa. Então, assim, são coisas que eu e ela, a gente está aprendendo junto tudo isso. Certo. E a nossa rotina hoje é o quê? Eu venho treinar de manhã, 3 vezes na semana de manhã, à tarde e 2 vezes à tarde. E nesse meio tempo que eu não estou aqui, nós estamos cozinhando, nós estamos limpando casa. Quando ela está fazendo uma coisa dentro de casa, eu estou fazendo outra. Quando ela está fazendo outra, eu estou fazendo outra. É uma via de mão dupla. Certo. Né? A gente não está parada. Hoje eu sei a roupa que eu tô. Eu tô com meu tênis azul da academia. Eu tô com a minha calça preta. Eu tô com meu moletom azul e por baixo dele tem uma camiseta preta. Olha só. Né? Como que eu sei? Meu guarda-roupa, quem arruma sou eu. Às vezes ela vai guardar as roupas dobradas, ela esculhamba, eu já brigo com ela. Porque eu sei onde está cada sabe coisa. O teu jeitinho, tu já tem a tua rotina. Tenho as cores, eu tenho tudo. Só o fato de eu não precisar dela para ir me dar banho, né? Porque as pessoas olham para a gente. Eu posso tirar? Pode. Até para as pessoas verem que, como eu falei, os meus olhos eles funcionam normalmente, né? Como se não tivesse problema nenhum. As pessoas olham e dizem assim, não, tu não precisa sair, tu não precisa ir para academia, fica em casa. Nossa. Tu não precisa fazer as coisas. Não, deixa que ela vai, deixa que ela faz. Louça, lavo igual. Panela, faço comida igual. Tudo igual. Não tem diferença. A única diferença é que ela enxerga e eu não. Eu cozinho pela audição. Ela cozinha com os olhos, certo, com o olfato. E eu é pela audição. Na verdade, vai desenvolvendo tudo isso, essas habilidades, né, Mônica? Não só a audição, mas muito mais a percepção, sentir. Né? Então, tudo isso vai desenvolvendo. E hoje, Peter, ao longo desses 6 anos cega, né, a maior dificuldade que eu encontro é o preconceito na rua. Seja de um desconhecido até de um parente muito próximo. Olha só. Dentro de casa ainda vem assim, os parentes. Ainda não é um preconceito, mas é tipo assim, uma coisa que deixa ela mais quieta no canto dela, não mexe tanto. Vamos fazer em tal coisa, em tal lugar, vamos fazer isso. Tu acha que isso vem do... Tu acha que esse preconceito, principalmente dos familiares, vem mais por um zelo, por um cuidado de achar que talvez vai se machucar, vai cair? Ou desconhecimento, porque vamos supor, vocês que têm a deficiência, vocês precisam correr atrás, não, vou me adaptar, vou fazer desse jeito. E às vezes os próprios parentes não estão vendo todo esse esforço que o próprio deficiente faz para querer ter uma vida normal. Será que não é mais por cuidado isso? É como se me colocassem numa redoma de vidro. Certo. E eu tivesse que estar a todo momento provando que eu sou capaz de fazer aquilo. Entendi. Então, não é somente só a questão do zelo, é a questão de tudo, envolve tudo, né? E eu tenho que estar sempre provando, eu posso, eu vou, eu faço, eu quero, eu consigo. Sabe que, por ver todos os nossos para-atletas aqui de Tubarão, te conhecer o Tadeu, que é deficiente, que é cego também, deficiente visual, conhecer o Pedrinho, conhecer o Daniel, que é baixa visão, e a força de vontade incrível que cada um de vocês tem, cada um do seu jeitinho, é impressionante, assim. Vocês têm aquela parte motivacional, assim, tão aguçada, assim, que é motivante isso, essa força, essa vontade de vencer, essa vontade de superar. Eu acho que isso vocês acabam adquirindo muito mais
do que até as outras pessoas, porque eu vejo vocês como pessoas muito fortes. Aliás, talvez eu tenha falado diferente, porque não é todo mundo que tem essa motivação que vocês têm, porque muitas pessoas se entregam, muitas pessoas não vão ter talvez isso, mas vocês que eu conheço, a Mônica, o Tadeu, o Pedrinho, o Daniel, a Zane, nossa, são pessoas fantásticas, que me dão uma motivação extra que eu fico muito feliz em ter conhecido cada um de vocês e ver essa superação que vocês têm, que a gente encontra muito pouco assim nas pessoas. E eu tinha todos os motivos para desistir de tudo, né? Uhum. Todos os motivos para desistir de tudo. E eu acho que não importa, assim, o quão perto ou longe eu esteja do ponto de chegada. Uhum. O importante é que eu nunca desista. Exatamente. Poxa, que fantástico, que história maravilhosa, Mônica. Assim, quero desde já pedir para todos vocês que estão assistindo aí, dar uma paradinha, curte, comente, compartilhe essas nossas histórias aí hoje, com essa história fantástica da Mônica, uma história de superação, principalmente nos últimos 6 anos para cá, dando um tapa na cara da gente aí, nos motivando a fazer uma atividade física, a se mexer, se movimentar, que a Mônica mesmo com todas, entre aspas, as dificuldades que a vida apresentou para ela fica cada vez mais forte. É como a gente sempre diz, né? A gente cai, mas cai em pé, já sai andando de novo. Ô, Mônica, eu quero que tu faça um convite para as pessoas aí que estão nos assistindo agora, muita gente vai assistir, está nos assistindo nesse momento. Faça um convite para essas pessoas para sair do sofá, para sair de casa, para se mexer, para se movimentar, colocar uma atividade física, seja ela qual for em suas vidas, caminhar, pedalar, só nesse episódio. Eu também pedalei. Só nesse episódio tu já falou um monte de modalidade que tu fez aí. Eu também pedalei, já fiz parte de pedal. Então chama a turma aí, vamos chamar essa turma. Gente, mimimi, eu conheço só em nota musical. Adorei essa. Eu toco violino. Essa eu vou usar. Eu aprendi a tocar violino só na audição, então mimimi é só em nota musical. Você que tá aí assistindo a gente, tá desanimado, tá sem força de vontade, levanta a cabeça, olha para trás, olha tudo que não só eu, mas tantas outras pessoas já passaram. E assim como eu, a gente tenta dar a volta por cima e ser a cada dia melhor. Eu hoje estou aqui fazendo a minha musculação, fortalecendo a minha musculatura, para não ficar nada flácida, depois de uma bariátrica, para ficar tudo bem. E eu quero, e eu pretendo, ano que vem, competir no Parajasque de Santa Catarina. Eu estou me preparando para isso, e como o Peter falou, não me importa a minha deficiência, o que importa é a minha vontade. Deixa o mimimi de lado, deixa a preguiça de lado, levanta do sofá, sai de trás da tela do computador ou do notebook, ou até mesmo do celular, vai fazer um exercício físico, pega um ar no rosto, porque depois que tu perde um dos sentidos mais importantes na tua vida, não tem como voltar atrás. Tem uma frase muito especial que eu uso isso na minha vida, certo. Que ela diz assim, ó, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Eu não posso voltar lá atrás quando eu perdi minha visão, mas eu posso recomeçar a cada dia para fazer um novo fim. E é o que eu faço, a cada dia um recomeço, para que no fim do dia seja um fim diferente. Poxa, que fantástico. Que história fantástica. Hoje nós conhecemos a história da Mônica. Adorei conversar contigo, Mônica. Quero convidar todos vocês aí para iniciar uma atividade física. Acompanhem os nossos Training Cast, que temos histórias fantásticas ali. Essa também foi espetacular. Agradecer desde já por estar nos acompanhando em nossos podcasts. Faça uma atividade física, vamos se movimentar, vamos se mexer. A ideia de mostrar essas histórias inspiradoras para vocês é para motivá-los cada vez mais a você iniciar também uma atividade física.
sair do sedentarismo, cuidar da sua saúde, ser exemplo para os seus familiares, assim como a história de hoje, a história da Mônica, que é um exemplo fantástico de superação. A Mônica tinha tudo para desistir e para se entregar, principalmente dos últimos 6 anos da vida dela, conforme ela contou aqui para nós. Mas a Mônica, ela se reergue cada vez mais de uma forma fantástica e inspiradora, e isso para nós é algo de muita motivação. Mônica, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por contar mais um pouquinho da tua história. Hoje eu conheci mais algumas coisinhas da Mônica que eu não conhecia. A Mônica é sempre uma caixinha de surpresa, e muito obrigado por ter vindo até aqui, tá? Quem agradece sou eu pela oportunidade de estar expondo a minha vida, né? Quem agradece essa oportunidade sou eu, e como o Peter falou, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Talvez seja muito tarde e não dê mais tempo. Fantástico. Muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo episódio do Training Cast.